Primeira colocação. Quando formos trabalhar com o paciente, seja ele nosso lar, seja aqui, nós precisamos ter uma disposição confortável, porque nós trabalharemos 30, 40, 45 minutos, era o tempo que Alphonse Billet trabalhava. Ele tem até uma escalinha de como ele dividia esse tempo. Tantos minutos ele fazia isso, tantos minutos fazia aquilo, 45 minutos. Deleuze trabalhava em torno de 30 minutos. Então, se ficarmos mal acomodados, nós não aguentaremos. É ou não é? Então, eles propõem que o paciente assente em uma cadeira e o magnetizador deve ter a sua cadeira um pouco mais alta para poder trabalhar com mais facilidade com o paciente. Mas você pode trabalhar em pé e o seu paciente assentado. Se for na cama, nós aqui na casa temos camas altas para facilitar o trabalho. Mas no lar, as camas são baixas. Então, quando nós vamos trabalhar, nós dobramos muito a coluna, o que não é bom, né? Vamos cansar muito depressa. Então, o que fazer? Põe o paciente bem próximo da beirada da cama, pega uma cadeira, assente e trabalhe com o paciente de uma forma confortável. Tá certo? Trabalhar com magnetismo, nós vamos trabalhar ou com as duas mãos, com uma só, podemos trabalhar com uma até cansar, muda de braço, trabalha com a outra. Isto não tem a menor importância, que mudemos de mão, que trabalhemos com uma ou com a outra. Não tem lado, não tem polaridade. Tá certo? No magnetismo não trabalhamos com essas ideias de polaridade. Por quê? Porque o que segura a energia, o campo de forças que a gente chama, criado pelo magnetismo da pessoa, são as forças centrífuga e centrípeta, que uma empurra para fora, a outra empurra para dentro e mantém esse campo de força. Essa é uma teoria que foi apresentada pela esposa do Alphonse Billet num congresso de magnetismo. Ela era médica e ela apresentou essa teoria das forças centrípeta e centrífuga, que mantém o campo de forças do indivíduo, das criaturas em geral. Tá certo? Vamos começar. Vocês estão pensando que eu vou ficar de falação. Não vou. Eu vou chamar a uma pessoa para eu trabalhando com ela. E vou chamar a Felícia. Sabe por que eu estou escolhendo a Felícia? Porque ela é bem novinha, não tem doença. Eu sou esperta, né? Senta aqui, Florzinha, para se dedicar. Isso, senta aqui. Muito bem. Nós vamos começar a trabalhar com o paciente, é preciso que a gente o conheça e o conheça suas energias. Então, antes que eu invada a sua intimidade, eu preciso ser apresentada, não é? Dizem que os ingleses, pelo menos os de antigamente, não falavam com desconhecidos. Eles só falavam depois de terem sido formalmente apresentados. Tem a impressão que isso já caiu de moda. Mas nós precisamos ter a permissão da pessoa para invadir a sua intimidade, né?
as suas energias. E esta permissão nos é dada, nos é concedida pela aceitação dos nossos fluidos, da nossa energia. Olha, tanto faz falar fluido como energia, viu? É a mesma coisa, é a questão de palavra. Então, eu preciso que ela aceite, que ela não me recuse. E aí eu vou experimentar. E é incrível, vocês precisam saber que nos nossos 32 anos de experiência de trabalho aqui na casa, inúmeras vezes nós precisamos trocar o magnetizador porque o paciente não conseguiu aceitar o seu magnetizador. Muito inibido, muito envergonhado, ele se aproximava da gente e depois, escuta, tem algum problema? Será que a senhora podia trocar o meu passista? Não combinou, não combinou. Então, isso acontece. Nesse contato que nós vamos fazer, tanto ela vai ter uma reação física, quanto o magnetizador também vai ter uma reação física. Cabe-nos analisar o que está acontecendo. Tá certo? Então, o magnetizador tem que ser uma pessoa atenta. Ele tem que prestar atenção em todos os movimentos, em todas as atitudes e reações do paciente. Para vocês terem uma ideia que tem reações diferentes, nós já tivemos paciente que, à medida que estava dando passe, a perna dele levantava e caía na cama. Levantava e caía na cama. Quer dizer, se o magnetizador não está sabendo que isso é uma reação aos fluidos, pode se assustar. Braço, levantar e bater na cama, também já tivemos esses acontecimentos. Então, nós temos que saber o que vai acontecer, tá certo? Então, a primeira coisa, nós vamos procurar entender o que é essa energia. Nós já estudamos no livro, sabemos que ela penetra pelo alto da cabeça, desce pelos pés, volta bem próximo do corpo, é até 2 centímetros. E, por volta do corpo, e novamente vai correr, e neste circuito ininterrupto, essa energia está alimentando todas as células do corpo. Está dando vida, mantendo a vida do corpo. Tá certo? E o que volta por fora do corpo, nesse movimento contínuo, normalmente nós conhecemos como aura da saúde. Já ouviram falar em aura da saúde? É branquinha, luminosa, como essa luz neon, bem branquinha, luminosa. Pode mudar de coloração à medida que a saúde da pessoa mude, ou até sentimentos. Porque o mais interessante de tudo é que a energia magnética não tem qualidade por si mesma. Quem a qualifica somos nós, é a nossa vontade. Então, magnetizador tem que ser atento, ter capacidade de prestar atenção e observação, tem que ter vontade firme. Tá certo? Porque senão ele não vai ser um bom magnetizador. Mas acredito que nós poderemos fazer uso disso no nosso lar, com os nossos familiares, não é? Muito bem. Então, como é que eu vou conhecer a energia do meu paciente? Eu vou fazer uma coisa que se chama tato magnético. O que é tato? É isso mesmo, sentir nas mãos. Tá certo? Aí, se o paciente está aqui
colocado na cadeira, eu quero trabalhar em pé, eu posso passar a mão por aqui. Não, eu volto. Eu volto. Meu cameraman está atordoado. Então, nós vamos passar a mão. Aqui na casa, nós não tocamos no paciente. Os magnetizadores faziam isso assim, ó, tocando no paciente. Para isso, os pacientes iam para os consultórios do magnetizador, lá eles tiravam a roupa, ficavam só de roupa íntima, para que eles pudessem tocar no corpo do paciente. Como nós sabemos que isto gera uma série de inconvenientes que eu não vou nem citar aqui, porque não há necessidade, a gente faz colocando a mão bem próxima, bem pertinho. E, depois de dezenas de experiência, observamos também que não colocar a mão facilita identificar a energia do paciente. Por quê? Porque quando colocamos a mão, nós podemos confundir a temperatura do corpo, do sangue, correndo nas veias, a temperatura nosso paciente, com energia, que não é. Quando você passa a mão bem devagarinho, você começa a sentir. Deixa eu fazer aqui. Notem que eu não estou tocando no corpo. Quando nós estamos tateando, nós podemos voltar com a mão, podemos fazer movimentos de toda a ordem, porque nós não estamos ainda trabalhando com as energias do paciente. Estamos observando. Nada como trabalhar com uma jovem. Perceba as energias dela, perfeitamente distribuídas e harmonizadas, salvo no pulso direito. Esse é direito? Salvo esta mão. Também não é grande coisa. Tem algum problema nesse pulso? Não. Não, né? Sente alguma dor? De vez em quando. Por que essa dor? Quando usa muito computador. Só. Usa muito computador. Está aí o resultado. A gente já percebe o uso do computador. Ela tem aqui no pulso dela uma diferença da energia. Então, isso é importante para o magnetizador, porque nem sempre o paciente chega até nós com o diagnóstico médico. Quando isso não acontece, quando ele não traz um diagnóstico, nós temos que procurar e observar onde é que as energias estão concentradas. Por quê? Quem sabe por que as energias nós temos que observar? Isso mesmo, para saber como é que nós vamos trabalhar. Mas, vocês estão lembrados, não sei se já chegaram nessa parte do livro, que a saúde é o resultado deste funcionamento equilibrado das energias magnéticas. Se o indivíduo tem uma boa quantidade, que há variação de uma criatura para outra,
Se ele tem uma boa quantidade de energia e esta energia está fluindo, normalmente o seu circuito é forte, é vivo, ele é tão forte, eu costumo até usar a expressão de que é como se estivesse dentro de uma casca de ovo. Está duro, não entra nada, não é? Não passa nessa camada de energia, não passa nada. Então a pessoa não fica doente. Mas pensamento é que comanda o corpo. A mente é que manda e comanda os órgãos. Quando você tem um distúrbio por exemplo, de ira, o que vai acontecer? O pensamento, os sentimentos vai cair no próprio corpo de quem teve esse sentimento e vai danificar o seu circuito energético. Então, se fosse o caso dela, graças a Deus ela tem uma carinha de quem não tem ira. Mas se eu passasse a mão aqui no estômago, eu perceberia uma grande concentração de energia. Então, isso está iniciando um processo de doença, que viria a se manifestar daí a algumas semanas como uma gastrite, se for alimentada essa raiva, como uma úlcera. Né? Então, uma tensão nervosa, não precisa ser ira, uma tensão nervosa provocada pelo medo, a ansiedade, o medo das coisas. Tá? Pessoa que vive com medo, o que vai acontecer? Ela está jogando, ela vai fazer gastrite. Pode ter certeza, essa pessoa tem gastrite. Então, a saúde é o equilíbrio. Então, o que o magnetizador vai fazer? Trabalhar para promover o equilíbrio das forças e, assim, restaurar a saúde. Estão entendendo? Então, isso é o tato magnético. Agora vocês vão se distribuir da forma que eu falei. A Jamira e o Bellini vão ajudar vocês. A Nara vai acompanhar. Cada um arranja um paciente. Todos vão fazer. Tenha paciência que nós vamos encontrar a forma. Pronto? Tudo certo? Então vejam bem. Nós vamos começar, neste momento, os que estão no fundo serão os pacientes. Os que estão do lado de cá serão os magnetizadores. Nós vamos procurar não falar muito para concentrar. Então, agora, nós não vamos fazer prece, orar, porque são só exercícios. Quando a gente está trabalhando, se começa todo o trabalho com uma oração. Tá certo? Então, vamos começar. Vocês vão fazer o tato magnético. Sem encostar no seu paciente, procura sentir a energia do paciente. Podem começar. Vagarosamente, atenção. Prestem atenção. Agora você vai se levantar e vai fazer em mim.
Muito bem. Agora o magnetizador vai descrever para o seu paciente o que ele observou das energias do paciente. Pode falar. Eu senti nessa região aqui uma energia assim fresca, não fria, mas como se estivesse menos. Também não senti isso, parecendo uma umidade. Quando a gente vai num ambiente mais úmido, aí sente um ambiente mais úmido e fresco assim, não sei. Impressão de uma sauna, assim, com aquela menta, aí dá um pouco de frescor, sabe? Nessa região aqui, assim. Aí aqui, mais quente, aqui também, quentinho, foi isso que eu senti, Herbinho. Exato. E sim, minha mão bastante formigando, sabe? Formigou sua mão. É. E aí, para você saber, eu levei uma queda e trinquei uma costela aqui. É exatamente essa parte, o ombro, que está mais fresca que você achou, com menos energia. Os joelhos estão com energia concentrada, porque levei queda. Senti aqui bem mais quente. Aí eu Você achou mais quente. E voltei pra cá, porque aqui eu sentia mais fresco aqui assim. Ou seja, aqui tinha concentrado e aqui tinha falta. Para você ver que está ainda desequilibrado o sistema energético. Certo? Nada foi muito gritante. Eu tive que ficar bem atenta para ver uma mudança, assim, mas você eu senti captou bem. Captou bem. Entra lá. Agora o magnetizador fala com o paciente o que é que ele percebeu. Hoje está meio rápido, porque senão a gente não faz outras coisas. Não, aqui, isso aí, 45 minutos para todos os procedimentos. Isso aqui é só 1 minuto, 5 minutos. É uma pergunta, com o tempo e o treinamento vai desenvolvendo vai sentindo com mais facilidade? Sem dúvida. Quanto mais se trabalha com magnetismo, maior é a sensibilidade do tato magnético. Chega um ponto que a gente consegue diagnosticar doenças com tato magnético. Tanto na mão dela, quando foi ela comigo, e também eu também volto, as mãos nossas, na minha saía calor para dela, né? E quando eu fiz nela, a minha mexia, alguma coisinha dentro das minhas mãos, na palma das minhas mãos, ficava se mexendo. Formigava. Era diferente. São reações à energia. Com o tempo você vai aprender o que é que significa cada coisa. Nós ainda vamos falar nisso. Vamos devagar. Ok, obrigada. Vamos fazer agora um exercício do contato. Lembra que eu falei que nós precisávamos pedir licença? Pois é. Então, agora nós vamos pedir licença ao nosso paciente. Vamos voltar àquela questão. Vocês vão olhar, ver o que eu vou fazer, para depois vocês repetirem. O magnetizador coloca as mãos estendidas, palmas para cima, sempre, nunca deixe a mão contraída, deve estar solta, viu? Os dedos levemente abertos, a palma para cima, o paciente vai colocar as suas mãos encostado. Isso, de jeito que encoste os dedos e a palma. Estão percebendo? Toda a mão, uma sobre a outra. E aguardar algum tempo. Normalmente, neste
momento de contato ou de relação, aguarda-se 5 minutos para ver o que acontece. E vocês vão observar que pode acontecer coisas estranhas, como o paciente ter reações de náusea, de enjoo. Aí você vai pensar, ele não gostou dos meus fluidos. Não é bem assim, viu? Ele vai sentir outras coisas também. Por acaso, deve ter 30 segundos. Você já sente alguma coisa? O que é que você sente? Palpitação. Palpitação. Viu só? Isto está na relação dos magnetizadores, que a pessoa pode sentir. Palpitação. É o coração bater mais rápido. Tá certo? Então, isto é uma introdução. Quando não vai ser possível trabalhar com o paciente? Quando a reação dele for muito violenta ao seu fluido. É sempre conveniente procurar um outro magnetizador para botar no lugar. Viu? Vamos fazer agora? Senta aqui, Justo. Faz com ela. Para ela treinar mais. Faz aí. Deixa ela fazer. Ela que é o magnetizador. Ela agora que é o magnetizador do seu paciente. Dá pra não me fazer mal, hein? Pode ir encostando. Muita calma, hein? Atentamente as reações. Prestem atenção. Diz o que sentiu. O que você sentiu, paciente? Eu senti assim, eu relaxei. Viu? Uma sensação de relaxamento. De paz. Quer dizer, você poderia dar paciente, aceitou. Era eu a magnetizadora? Na hora de Também. Não, aquilo não impediria. Quando a reação é muito forte. Vamos fazer outro exercício, porque vocês vão treinar isso em casa. Então, vamos fazer outro exercício. Esse exercício de relação era feito por Mesmer, era o que ele adotava, Mesmer, Puisegui, Bruno e outros, ainda mais alguns, que preferiam este método de fazer a relação, que é assim, o paciente fique com as mãos assim, o magnetizador vem por dentro e pega o polegar, descontraída, filha, por fora, do paciente por dentro, e pega o polegar. Como eu tenho dificuldade com essa mão, eu já estou... Pegue o polegar do paciente e vai segurar por 5 minutos. É o tempo que eles faziam. E desta forma, Puisegui conseguia até hipnotizar com esse sistema, tá? Então, agora, quem foi, espera um pouquinho, quem foi paciente, agora vai ser o magnetizador. Invertam aí. Agora você é magnetizadora. Faça. Só o polegar. Você levanta sua mão mais para cima. Levante isso. Assim. Você vai pegar só o meu polegar. Pode fechar a mão. Fecha a mão. Fecha. Agora deixa eu ficar quieta.
Muito bem. Relatem o que sentiram. Paciente relata o que sentiu. Um bem-estar grande, as mãos, engraçado que aqueciam mais nos dedos. Apesar da sua mão estar fria, a minha mão aqueceu. Mas eu senti um bem-estar, relaxamento e uma certa sonolência, uma vontade de dormir. Eu estava como paciente, eu senti como se eu estivesse flutuando, o magnetizador estivesse me levantando assim, ó, como se eu estivesse saindo da cadeira. Eu quase dormi. Soninho bom me deu uma relaxada, tão bom sono. Fala lá. Pessoal, tem que falar com mais intensidade porque o pessoal fala mais alto. Eu senti dor de cabeça. E o Alencar falou que ele hoje era que estava com dor de cabeça. Quando ele soltou minha mão, a dor de cabeça foi embora. Aí ele quer ficar segurando a mão dele agora. É isso mesmo, tá vendo? A dor de cabeça tem que ficar com ele. A sensação anterior, eu senti que ele estava com um pulso, né, com alguma coisa no pulso. Ele falou que trabalhou na enxada hoje bastante, né? Bom, ainda está tempo de fazermos mais. Nós vamos fazer um que é considerado como relação, contato, mas teve um magnetizador chamado Dr. Mutan, que curou um caso de epilepsia gravíssimo de uma criança de 4 anos, gravíssimo, que já tinha percorrido todo o que é médico. Ele ficava dias seguidos tendo ataque. Ele curou, mantendo a criança dessa maneira durante, me parece que 15 minutos. É assim, você pega no seu paciente, com uma das mãos, você vai botar sobre os rins, encosta no corpo. É fácil, pega a linha dos cotovelos, de um cotovelo no outro, que aí estão os rins, para saber onde é que estão os rins. A linha dos cotovelos. Então, você vai botar uma mão sobre os rins. A outra vai no epigastro. O epigastro é aqui onde acaba o externo. Tá certo? A gente tem até um doutor aí, tá certo? Tá certo, tá? Quando eu falar alguma besteira, o senhor me ajude, tá bom? Aqui o epigastro, nós vamos colocar as mãos. Para vocês não ficarem vexados, vou usar uma palavra lá do Nordeste, vexados de botar a mão sobre o seio da senhora, não encoste, tá bom? Aqui, ponha só assim, tá bom? Então, uma mão, aqui o epigastro, tá certo? Então, ele botava o paciente entre os seus 2 braços e permanecia assim durante 15 minutos. E obteve muitas curas. Olha bem, estão vendo aí? Uma mão, ó, sobre a região dos rins, a outra sobre o epigastro, sem fazer pressão, não é para apertar, só colocar, tá certo? E com vocês, para não botar a mão aqui nessa região, põe perto, viu? Então vamos fazer? Escolha o lado. Faz em mim para você ver. Pega aqui, tá vendo? Ó, acabou, tá vendo? Assim, aqui é o externo. Não, mais em cima. Aqui, ó, o cotovelo.
um bem-estar a princípio e uma opressão no peito, que a minha respiração mudou. Você não tinha PT? Não, Eu sentia não, como se tivesse ficado não. Era energia, sabe? Eu senti uma certa opressão que eu fiquei ofegante, sabe? Provável aí saindo, está pensando que não está saindo? Tortura é comum, é natural. Tortura entra na relação. Tortura, náusea, palpitação, calor, formigamento, dor também. Né? Dor. Né? Até sem a fé é possível obter resultados. Mas com a negativa do paciente, aí não tem como, porque ele impede que os fluidos penetrem. Quando ele não tem fé, assim, mas está lá, diz, eu quero ser ajudado. Eu quero ser ajudado. Mas não está muito disposto a fazer muito esforço, não. Porque a fé é esforço. A fé é movimentação da mente e do coração. Então, ele não está com muita vontade, mas ele quer receber. Até nesses casos é possível magnetizar. Agora, a contra-vontade dele, nem tentem, porque quem vai se dar mal é o magnetizador, que vai até passar mal. Tá? Agora, o seguinte, tem exercício para casa, porque vocês estão vendo que o tempo é pequeno. Vocês vão aproveitar e fazer isso com a esposa, com os filhos, com alguém que esteja na sua casa que você possa exercitar. Você fala, vem cá, 5 minutinhos, não vai te cansar muito não, fica quieto aqui. Se não tiver ninguém, vocês podem até tentar fazer, relembrar como é que foi. Tá bom? Para a próxima ficar mais fácil. Fala, Zé Humberto. É isso que nós praticamos aqui. Vocês podem praticar em casa. Viu? Magnetismo deve ser usado no lar. Olha, para vocês, na verdade, os magnetizadores faziam estas relações em 5 minutos. Mas não é, vocês vão perceber que não é preciso tudo isto. Especialmente quem é habituado da passe, vai sentir as reações muito rapidamente. Olha, você quer fazer um tratamento? Magnetizar a pessoa que fuma, que bebe, que usa toda e qualquer droga, ou que usa medicamentos que entorpecem o sistema nervoso, é inútil. Você perde o seu tempo. Então, como ajudar alguém que fuma, para deixar de fumar? Eu orientei uma pessoa que morava lá, estava em Recife, me ligou pedindo uma orientação que o marido bebia, alcoólatra. E ela queria que ele deixasse. Falei, descubra qual a comida que ele prefere. E a magnetize. E ensinei a magnetizar com esse propósito. O homem deixou de beber. Então, tem o que fazer. Mas vocês vão aprender em outra aula.